pra gente achar que o Gerson só rende por dentro. Eu prefiro o Gerson na faixa central do campo. E naquela formação ideal do Flamengo, o melhor Gerson que a gente viu foi como um segundo homem de meio campo, jogando de frente para o gol, com espaço para criar, para achar os companheiros, para avançar, entrar na grande área, finalizar. Esse foi o melhor Gerson, mas ele já fez boas partidas pelo lado esquerdo também. É um jogador muito habilidoso e ele consegue proteger muito bem a bola também. Mas hoje, pelo lado, não rendeu. Quando foi para a faixa central do campo, melhorou. Mas é curioso que o gol de empate do Flamengo, o 2-2, surge como? Com uma jogada do Gerson da esquerda para dentro. Ele faz o corte para dentro, tem a ultrapassagem do lateral, ele corta para dentro, o Edenilson fica um pouquinho atrasado e aí ele acha o Everton Ribeiro livre dentro da grande área para fazer o gol. A gente falou do Gerson, a gente falou do Galhardo. Sabe quem também merece muito destaque, Edu e Fábio? O Pedro. Porque assim, a gente falou da confiança do Galhardo. Olha o que o Pedro está fazendo também. O Pedro fez algumas jogadas espetaculares durante a partida, tem uma técnica apuradíssima, vale lembrar. Ele foi convocado já para a seleção brasileira pelo Tite, aí ele sofre aquela grave lesão. É um atleta que está no radar da seleção brasileira e pelo que está jogando, não vai ser nenhuma surpresa se em breve ele ganhar uma nova oportunidade na seleção. Acho que foi o melhor, Gu. E aí? Eu acho que o Pedro foi o melhor. Eu acho que o Pedro foi o melhor jogador do Flamengo hoje. Tanto com o gol, né? O gol que ele acaba fazendo e assim a proteção de corpo de centroavante nato, aquela chapada que é muito treinamento e as movimentações que ele fez também dentro do jogo, né? Ele criou possibilidades para ele mesmo finalizar, ele criou possibilidades para o seu companheiro finalizar. Então, para mim, foi o destaque do Flamengo. Eu só queria fazer uma leiturinha do Gerson. O Gerson, ele arrebenta com a cabeça do treinador. Sabe por quê? Porque ele se movimenta, quando ele joga no meio campo, na função original dele, ele se movimenta por todos os setores. Então ele acaba fazendo boas jogadas pelo lado direito, ele acaba fazendo boas jogadas pelo lado esquerdo. Então o treinador tem a sensibilidade e a sensação de que ele pode jogar em qualquer função. Eu concordo com o Gustavo quando ele fala que ele já teve boas atuações jogando pela beirada do campo, mas ele não é o mesmo jogador do que ele quando ele joga por dentro. O lance do segundo gol chama atenção por isso. No primeiro tempo, quando ele foi obrigado, entre aspas, claro, a jogar mais pelo lado esquerdo, ele não consegue produzir. Quando ele joga pelo meio e ele tem a liberdade de cair para onde ele quiser, ele consegue criar jogadas como ele fez do segundo gol do Flamengo. Então ele parte do meio, como eu já falei isso várias vezes, ele parte do meio para a esquerda, do meio para a direita, ou do meio ele faz uma recomposição de lateral e assim ele funciona muito bem. Quando você coloca ele para jogar com o pé na beirada, ele não é o mesmo jogador. Ele entrega porque ele tem muita qualidade e tem também o espírito de equipe que faz parte de qualquer atleta. Mas quando ele joga centralizado, assim como ele jogou no segundo tempo no jogo de hoje, ele consegue oferecer muito mais, tanto na posição de meio campo, como essas caídas que ele tem pela beirada do campo. O Arrascaeta tá lesionado, né? Quando ele voltar, eu tenho a impressão que o Gerson é recuado mais uma vez. Sim. Acho que o William Arão sai da equipe, mas é essa impressão que o Domi nos deu também nos últimos jogos. Agora, só para fechar, eu preciso chamar um intervalo. Daqui a pouquinho as entrevistas dos dois treinadores. Quero uma opinião rápida de vocês, porque o Bruno Henrique suspenso neste domingo. Sim. E o Gabigol está voltando, botou uma notícia nas redes sociais que treinou bem e está voltando depois da lesão. Vocês vão falar sobre isso já, porque quem está falando agora é o técnico do Flamengo, Domenech Torrent, desse empate 2-2 com o Inter. Tentar ganhar os 3 pontos, porque o Flamengo é diferente. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Mudamos coisas no primeiro tempo, mas acho que se fala com o técnico do Internacional, ou falará que mereciam ganhar, mas acho que nós também criamos muitas oportunidades no segundo tempo e perdemos 2 pontos. O Emerson Pansieri, da Rádio Itatiaia. Domi, um jogo de luta e psicológico e você com muitos desfalques. Como avalia na caminhada do Flamengo esse empate? Por isso temos um elenco excelente, o Flamengo, temos muito mais... eu gosto de falar dos jogadores que jogaram hoje. Todo mundo sabe que não temos o Rodrigo, não temos a Arrascaeta, todo mundo sabe isso, não?
Mas quando sempre falo que é importante é o elenco, o time, me mostraram novamente que todos estavam prontos para todos. Estavam prontos para ajudar o time ou para jogar no Flamengo. Por isso, não temos 18 ou 15 jogadores, por isso temos 22, 23. Porque todos estão prontos para ajudar o time quando precisamos. Todo mundo sabe que agora temos jogadores machucados e tudo isso, muitos jogos, maratona de jogos, mas me mostraram novamente que têm o desejo de ganhar novamente títulos e vamos a lutar até o último segundo para isso. O Guilherme da Rádio Bangu FM. Domi, boa noite. 3 pênaltis claros para o Flamengo e o juiz não chamou nem o VAR. O quanto isso atrapalhou o Flamengo no jogo de hoje? Eu já falei que nunca vou falar dos árbitros. Eu não gosto de falar disso, não, porque parece uma desculpa. Mas eu não entendi quando a imprensa ou gente falava que o VAR beneficiava o Flamengo. Eu não vi o que aconteceu, porque está em direito. Eu não vi a minha posição, mas isso é para a imprensa ou para a gente que fala isso. Que falem o que eu comento em tudo o que aconteceu. Eu não sei porque o árbitro não chamou o VAR, eu não sei. Mas tampouco quero saber isso. Eu não quero falar nunca dos árbitros porque acho que perde energia. Mas quando a gente fala assim, são eles que têm que falar sobre isso. Eu não sei, mas não falem nunca mais que o VAR beneficia o Flamengo, por favor. Última pergunta da coletiva, Fernando Becker, do Sport TV. Como o Flamengo avalia esse empate para essas 2 semanas de jogos importantes no Brasileiro contra adversários diretos e também na Copa do Brasil? Bom, agora é jogo a jogo, não? Agora temos que preparar o próximo jogo, daqui 3 dias. Ficamos aqui em Porto Alegre para não perder tempo e poder treinar amanhã aos instalações do Grêmio, que agradecemos muito de que podemos treinar lá. E vamos a procurar, como falo sempre, fazer o melhor time. Vamos a ver o que aconteceu com alguns jogadores que estavam ou cansados ou com algum desconforto depois do jogo, porque foi um jogo muito intenso, e vamos a procurar fazer o melhor time possível. Mas eu sempre falo jogo a jogo, eu não quero pensar o jogo de São Paulo, o jogo de Libertadores. Vamos ver se podemos recuperar jogadores machucados, e se não para o São Paulo, e se não para outro jogo. Temos que pensar agora. Eu estou deixando só os jogadores que estão prontos para jogar, que estão fazendo um esforço muito grande para ajudar o time. E depois, acho que eu não sei o tempo que vamos a precisar com o Gabi, com o Rodrigo, com o Rascaeta. O Pedro Rocha está entrando já no time, mas não está pronto para jogar. O João Lucas também. Mas jogo a jogo, o jogo agora mais importante para mim, para nós, é o jogo de Copa contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado. Essa foi a coletiva com o técnico Domenech. Obrigado. Como ele disse... Hierarquia, o jogador de hierarquia, como eles dizem lá, que é um jogador de muito poder, de muita capacidade. É muito usado esse termo no futebol pelos argentinos. Agora, ele fala aí da diferença de elenco. Deixou claro, né, Hoffmann? O Internacional tem uma folha salarial aproximadamente no valor de 1/3 da do Flamengo. A gente sabe que tem essa diferença, é do jogo, mas ele tem motivo para se orgulhar também pelo que o time apresentou neste domingo e em todo o Campeonato Brasileiro. Alô? Oi, perdão, cortou o áudio, Edu. Perdão. Se puder repetir, porque eu não ouvi. Não, é isso, eu tava falando... Perdão, vamos lá. Ele tem que ter muito orgulho do que o time fez, Rafa, porque é 1/3, mais ou menos, a folha salarial do Inter é mais ou menos 1/3 da do Flamengo. Quer dizer, o que o time vem apresentando realmente é para muito orgulho, né? Não, o trabalho do Kudê é excelente. Assim, se ele não tivesse tantos tropeços em Grenais, não teria tanta gente reclamando. A gente sabe o peso que tem um Grenal na vida de Inter e de Grêmio, mas o trabalho do Kudê é muito bom. Ele é um excelente treinador. Os dois treinadores fazem um bom trabalho. O Tchatcho Kudê dá variação tática ao Internacional, varia o esquema em alguns jogos, dá intensidade para essa equipe. Você vê, eu falei agora há pouco, o Inter é o reflexo do seu treinador em campo.
uma equipe que pressiona, nervosa, que morde o adversário o tempo todo e faz um futebol muito eficiente o Internacional, tanto é que está na ponta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, sob o comando do Domenech Torren, agora, já passadas algumas semanas da chegada do técnico, toda aquela troca, alguns meses, na verdade, já do Torren no cargo, você vê que é uma equipe que já assimilou as ideias do seu novo treinador. O jogo posicional no Flamengo já funciona. A bola roda com velocidade. A bola roda por todos os setores do campo. E o Flamengo valoriza a posse de bola com a sua estratégia. Então, os dois times são muito bem treinados e muito bem organizados, cada um dentro da sua proposta. São times que jogam um futebol diferente, não são ideias parecidas. O Kudê e o Domi são técnicos de ideias bem diferentes. Querem o gol, querem um futebol mais ofensivo, mas pensam isso de maneira diferente. Isso. Dois treinadores, a gente ouviu os dois neste domingo em que o Jorginho foi demitido do Coritiba. O Coritiba está na zona de rebaixamento, teve uma vitória só nos últimos 7 jogos, perdeu para o Ceará e o Jorginho foi demitido. Ô Fábio, eu queria, para concluir aqui a nossa análise do jogo, ver o que esse gol do Everton Ribeiro significa para as duas equipes. Se o Internacional tivesse vencido, seria espetacular, o Flamengo talvez desanimasse um pouco, ficasse ali meio... Deu um ânimo legal para o Flamengo esse empate que segue invicto, né? É importante por manter a pontuação igual, né, Edu? Mas eu acho que não era um resultado, mesmo se o Inter vence ou se o Flamengo vence, que teria um impacto lá no final da competição. Eu acho que tem muitos jogos pela frente ainda, os dois times têm muito poder, tem jogos difíceis pela frente, mas tem muito poder de elenco ali, capacidade de treinadores para reverter uma situação se um resultado negativo acontecesse hoje. É importante para o Flamengo, mais importante para o Flamengo, porque você não deixa o seu maior rival na pontuação avançar 2 casas a mais, né? 3 casas a mais. Então você mantém ali a pontuação parecida e o Flamengo jogou fora de casa, né? Mesmo não tendo torcedor, mas esse jogo vai acontecer, né? Se os times mantiverem essa sequência de resultados de pontuação, o Flamengo vai trazer o Inter para jogar dentro da sua casa. Então o Inter vai sofrer um pouquinho.